Aonde comprar a sua primeira casa de investimento aqui na Austrália? Existe o lugar correto para você ter o máximo possível de crescimento de capital. Quantas casas será que você consegue comprar ao longo da sua jornada aqui na Austrália, até a sua aposentadoria, né? Como que vai funcionar essa questão do cash flow? Será que vale a pena comprar uma casa para eu morar agora e depois comprar uma casa para investir? Vale a pena já começar comprando uma casa para investir? São algumas perguntas que hoje eu quero responder para vocês, que vieram de vocês. Então eu selecionei algumas perguntas e eu espero que você goste do vídeo de hoje. Tamo junto. Hoje, vambora. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thomas, eu sou Client Manager aqui na JDL. Eu não sei se você está vendo esse vídeo no meu canal, no Viveiro na Gringa, se você está vendo esse vídeo na JDL, se você está vendo esse vídeo no YouTube, no Instagram, em algum corte. O grande X da questão é, vamos continuar postando uma tonelada de conteúdo, então para você não perder os próximos vídeos, eu vou te pedir uma coisa, ó. Se inscreve nesse link que está aqui embaixo. 80% das pessoas que nos acompanham não são inscritos no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal e já ativa as notificações para você receber um alerta toda vez que a gente postar um vídeo novo. Tem vários vídeos legais aqui no canal, tem vlogs legal, tem vídeos mostrando as casas ali na prática, né? Você consegue ver, por exemplo, o último vídeo onde eu fui direto em uma das casas que a gente comprou para os nossos clientes, uma casa nova, a gente só compra casa nova. Tem muito vídeo legal, cara. Então assim, ó, já começa a seguir a gente aqui para que você fique por dentro de tudo, certo? Seguinte, vou começar respondendo as perguntas e ainda nesse vídeo, tá? No vídeo de hoje, eu vou revelar para vocês qual é o melhor lugar neste exato momento para você investir aqui na Austrália. Eu vou passar isso aqui 100% grátis para você. São 30 anos de experiência aqui na JDL, onde já foram 8 bilhões em transações. E eu vou revelar para vocês no dia de hoje aonde você comprar a sua próxima casa de investimento, legal? Mas vou começar pela primeira pergunta, certo? Seguinte, a primeira pergunta foi uma pergunta barra desabafo. Eu achei que foi mais ou menos isso, pergunta barra desabafo. É o seguinte, ó, um seguidor nosso aqui no YouTube da JDL, ele escreveu assim, ó, o nome dele ou dela é Azezi Anela, certo? Esse é o nome dele. É o seguinte, ele escreveu assim, ó. Acho interessante os vídeos e as estratégias, mas sinto falta de ver um fluxo de caixa da pessoa que terá que decidir em qual estratégia. Por exemplo, uma pessoa que paga $800 de semana de aluguel e consegue poupar 300 por semana. Como seria o fluxo de caixa para comprar um imóvel de investimento ou para uma casa própria? Não é? Para investimento, ela teria esses 300 para pagar antes a propriedade, mas para casa própria ela teria 1.100 para isso. E como mesmo foi dito, os números têm que ser analisados friamente. E isso significa olhar o melhor retorno e não olhar se vai ter sócio ou quanto que vai pagar na casa, e sim qual que é o melhor retorno considerado esse fluxo de caixa. De qualquer forma, o conteúdo de vocês é muito interessante, poucas pessoas trazem esse detalhe. Então, obrigado pelo seu comentário, muito legal mesmo. Ficou um pouco confuso aqui no começo, mas eu acho que eu entendi aonde você foi. É o seguinte, basicamente ela quis dizer o seguinte, ó, compre uma casa para morar ou compre uma casa para investir? Essa pergunta todos vocês têm. Ah, Thomas, mas se eu comprar uma casa para eu morar, eu vou sair do aluguel, eu vou começar a pagar esse meu financiamento e a casa vai ser minha, né? É uma casa que eu vou estar construindo já um patrimônio, né? É o seguinte, gente, vou explicar para vocês, ó. Por que que a gente fala para vocês comprarem uma casa de investimento primeiro, ao invés de você comprar uma casa para você morar? Quando você compra uma casa para você morar, e a gente fala, olha, você não vai ter outros 2 sócios para te ajudar, ou seja, você não vai ter um inquilino pagando o aluguel para você, para te ajudar a pagar essa conta, e você não vai ter o ATO te dando de volta muito dinheiro no seu bolso em relação ao seu imposto, fazendo com que você pague um pedacinho só desse mortgage quando você compra uma casa de investimento. E aí a pessoa fala, tá, não, mas aí eu vou continuar pagando aluguel, então eu quero já comprar uma casa própria, porque aí eu vou e já pago, pelo menos eu tô pagando a minha casa própria. É o seguinte, gente, quando você compra uma casa própria e você cai para dentro dela ali, realmente você para de pagar aluguel. Então, por exemplo, você tá pagando $500 de aluguel, certo? Aí você vai comprar uma casa própria,
você vai precisar pagar esse mortgage inteiro. Então vamos colocar que a sua vida é assim, ó, você ganha, sei lá, $1.500 por semana e você paga $500 de aluguel, certo? E hoje você consegue juntar $300 por semana, tá? Então são 900 no total. Quando você compra uma casa para você morar, você vai pagar, sei lá, $1.000 de financiamento. Então você já não vai ter mais nenhum dinheiro, você não vai estar juntando mais nada para o seu futuro. Você só vai estar pagando aquela casa. Só que quando você pega e você começa a pagar aquela casa, você saiu do aluguel, você continua pagando para alguém da mesma forma. Você não está pagando para você, para sua casa. Você está pagando para o banco. Porque os 10 primeiros anos você paga os juros do banco nesse financiamento. Então você pega um financiamento de 30 anos e os 10 primeiros anos é juros. Então você vai pegar aqueles $500 que você pagaria de aluguel, mais os 400 que você juntava, e você vai colocar ainda mais 100 do seu bolso, né? Ou seja, você vai pegar $1.000 e você vai dar para o banco, cara. E muitas vezes você paga $500, $600 de aluguel numa casa de 800, 900 mil dólares. E agora você vai comprar uma casa, sei lá, de $700 mil, né? Ou um apartamentozinho aí de 600 mil, porque é o que dá, é o dinheiro que você pode pegar emprestado. E aí você vai pagar $1.000 de financiamento para o banco. Ah, mas é a minha casa. Não, você está pagando juros primeiro. Então, os 10 primeiros anos, você paga 90%, 80%, 90% é juros. Você paga o Interesting Component Force. Ou seja, gente, você vai estar só transferindo aquele dinheiro que você pagaria de aluguel, morando no lugar que você quer morar, na casa que você quer morar, com a tranquilidade que você tem, juntando dinheiro, podendo começar já os seus investimentos. Você vai pegar tudo aquilo e você vai dar só porque você quer a sua primeira casa. E aí, depois de 30 anos, você está falando de fluxo de caixa, né? Então, assim, fluxo de caixa já fica limitado de imediato, porque você não vai ter mais dinheiro guardado. Você vai ter que botar tudo no seu mortgage. Então, você já não vai juntar dinheiro mais para você comprar uma casa de investimento. Já vai demorar muito mais tempo para você ter a primeira casa de investimento, certo? Você já usou todo o seu borrowing capacity, ou seja, o seu poder de emprestar dinheiro com o banco já foi todo. Você já usou tudo aquilo, né? E aí você vai ficar mais limitado para aumentar o seu capital no futuro, porque você vai demorar mais tempo para investir. Mas vamos lá, vamos fazer os cálculos. Você comprou essa casa. Em 30 anos você vai pagar 2 casas. Então essa casa custava 700 mil. Em 30 anos você vai pagar 1,4 milhões, porque os 10, 15 primeiros anos foi só juros. Os 10 primeiros anos é 80, 90% de juros que você paga. E esses juros você não pode pegar de volta. Você não pode falar para o ATO, eu preciso desses juros de volta. Você não pode fazer isso, você tem que pagar 100%. Ou seja, você, além de estar pagando 100%, o seu imposto, você não vai ter dedução nenhuma do seu imposto em relação a essa casa. Você vai continuar pagando essa fortuna que você paga de imposto. E você sabe muito bem. Se eu perguntar agora para você, seja sincero, quanto você paga de imposto? Provavelmente você falou, muito? Pago muito? Ou não sei. Não é assim que funciona? Então pronto. Então, quando você toma a decisão de ir primeiro na sua casa, eu tenho certeza absoluta. Eu gostaria de fazer uma reunião com você que quer comprar sua casa nos próximos 3 meses para mostrar na prática para você dentro do nosso software, porque o nosso software ele é um contador, ele é um financial planner, ele é um finance guy, ele é um broker. O nosso software é poderoso. A gente foi, inclusive eu vou deixar o link aqui. Clica nesse link aqui em cima para você assistir o vídeo da Amazon. Se você também procurar aqui no nosso canal, vai ter o vídeo do brasileiro palestrando na Amazon. Você vai ver, é o Natan Palmas, ele é o CEO dessa empresa. O nosso software foi convidado, por conta do nosso software, o nosso CEO foi convidado para palestrar na Amazon aqui na Austrália e a gente recebeu esse reconhecimento porque o nosso software é poderoso em relação a essa integração de inteligência artificial com real estate. Então o que acontece é, ali eu consigo mostrar seus números no futuro, eu consigo falar, tá, Tomás, eu quero me aposentar daqui 15 anos e eu quero ter um patrimônio X, eu quero ganhar, sei lá, 150 mil de income por ano na minha aposentadoria. Como que você vai fazer isso? Tá entendendo? Eu consigo te mostrar isso lá no futuro. Mas o resumo da ópera, para você que falou, realmente tem que ver caso a caso. Mas definitivamente, se você compra uma casa para você morar, os 15 primeiros anos você vai pagar só juros. Aí daqui 15 anos você vai fazer o quê? Vou comprar mais uma casa. Amor, vamos comprar uma casa maior? Aí você vai para uma casa maior. Aí você vai no ano zero de novo. Ou seja, você vai pro ano zero, você volta a pagar só juros de novo. Aí daqui 20 anos, quando você for se aposentar, você vai olhar a sua casa, você vai ver que você não tem nada, você não conseguiu criar patrimônio, porque você usou sua primeira oportunidade de pegar dinheiro emprestado. Em vez de pegar o dinheiro emprestado para trabalhar para você, você pegou o dinheiro emprestado e você fez uma dívida ruim, uma dívida de consumo. Dívida de consumo é dívida ruim, gente. Dívida de investimento é uma dívida boa.
Então você pega o dinheiro dos outros para trabalhar para você. Então você pega o dinheiro do banco para comprar um ativo seu, para colocar alguém para pagar essa conta, entendeu? E aí você consegue alavancar isso, você consegue criar mais casas ao longo do tempo. Então, o resumo da ópera é, você compra uma casa para você morar, sim, você vai pagar 100% de tudo. Você compra uma casa para investir, você vai ter o ATO te ajudando, porque todos os juros que você paga, lembra, nos 10 primeiros anos, os juros que você paga para o banco, a gente consegue claim, então você vai pegar esse dinheiro de volta do governo, tá? A gente vai conseguir colocar de volta no seu bolso. Então, no final do ano, vai chegar um cheque gordo lá para você, às vezes de 13 mil, 15 mil, 17, 20 mil dólares, todo ano. Porque a gente vai claim, e aí você vai pegar esse dinheiro e você vai jogar para dentro da sua casa. Ou nas últimas, ou você vai jogar dentro do seu, de uma offset account. É uma conversa mais profunda, mas eu quero dizer, é só para você entender. Então, não tem dessa de cash flow, né? E se você for olhar agora no cash flow, ainda assim o cash flow fica maior quando você investe, porque você vai pegar uma casa dessa, você vai continuar morando de aluguel pagando 500, só que você vai pegar uma casa dessa que o banco vai te prestar esse dinheiro, as pessoas vão estar pagando essa casa para você, e você vai ter o dinheiro de volta do governo, equalizando isso no final do ano, você vai ter milhares, dezenas de milhares de dólares fazendo com que outras pessoas estão colocando esse dinheiro de volta no seu bolso. É assim que funciona. Então, só o tenant vai pagar 30 mil dólares dessa conta. Só o ATO vai colocar mais um tantão de volta no seu bolso. Você vai pagar um pedacinho desse mortgage. É assim que funciona, tá? E aí, obviamente que uma casa dessa, dependendo do quanto você ganha, essa casa pode sair até de graça para você. Então você vai ter 500 dólares de aluguel que você vai continuar pagando, só que nessa casa, no after tax, você vai pagar às vezes 100 dólares, 150, 200 dólares nessa casa. Você ainda vai ter dinheiro para continuar guardando para a segunda casa. E essa casa, assim que valorizar, e ela vai valorizar rápido, e ela vai crescer rápido, porque quando você tem alguém pagando para você essa casa, e você tem o governo te devolvendo dinheiro, essa dívida vai sendo quitada mais rápida, você não fica 30 anos para pagar com um trambolhão ali. Essa dívida vai ser paga mais rápida. Então assim que ela valorizar um pouco, ela tiver mais dinheiro dentro dela, a gente pega dinheiro dela e compra uma segunda casa. Aí você tem 2 vezes o governo te ajudando. Então se nessa primeira casa você pegava, sei lá, 15 mil dólares de volta do governo, você vai ter 30 mil dólares de volta do governo. Aí se você pega mais uma, você vai ter 45 mil dólares de volta do governo. Você pega mais outra, você vai ter 60 mil dólares do governo. Tá entendendo onde eu vou? Então, o detalhe é o imposto que a gente paga aqui, gente. Então não adianta nada você criar estratégias, crescer seu negócio, fazer tudo para chegar lá, só que vai chegar um momento que você está pagando 48% de imposto. 12% você manda lá do super dos funcionários, mais 30% você manda lá para, né, a galera, para os pagamentos, para as folhas de pagamento, para o salário do povo. Então, assim, existe uma nova conversa para você ser um empresário, inclusive, tá? Dá para comprar casa através de uma trust. E essa trust, ela segurar as casas que está dentro dessa trust segurar o seu negócio. É uma conversa mais profunda, mas para você que hoje pretende comprar uma casa para morar, fique em paz. Compre uma casa de investimento, só acredita em mim. A conta é essa que eu fiz para você, é simples. Daqui 5, 6 anos você vai ter 2, 3 casas de aluguel. Aí essas 3 casas de aluguel, a gente vai pegar o equity dessas casas e a gente vai dar de entrada na sua casa. Aí sim a gente vai dar 500, 600, 700 mil dólares de entrada na sua casa dos sonhos. Aí você pega uma casa de 1,2, 1,3 milhões, pagando o mortgage de 500 mil. Porque você colocou, sei lá, 600 mil de entrada, meio milhão de entrada. E quem que vai estar pagando esses meio milhão de entrada? São os seus inquilinos e é o governo. Então é por aí que vai. Segunda pergunta agora, da Bruna, ela falou assim, ó, quanto que eu vou gastar para comprar minha primeira casa de aluguel? Uma excelente pergunta, Bruna. É o seguinte, depende. Se for uma casa de 650 mil, você vai ter que dar no mínimo 10%, que é 65 mil. Se é uma casa de 750 mil, você vai dar 10%, 75 mil de entrada. Agora, Tomás, eu fiquei sabendo que se eu dar 20% de entrada, eu não pago LMI, e a minha taxa de juros ela pode ser um pouco menor, é verdade? É verdade. Então, assim, por exemplo, ó, se você já tem uma casa sua, uma casa própria aqui na Austrália, provavelmente você já tem um equity nessa casa. A gente não vai tirar dinheiro do seu bolso, a gente vai pegar dinheiro do equity da sua casa. Para a gente pegar dinheiro de dentro da sua casa, que você já tem, e colocar para comprar essa casa de investimento, porque é uma dívida boa. Então a gente transforma a dívida ruim em dívida boa. Então você não tira um dólar do seu bolso, né? Você vai tirar só um valor inicial ali, às vezes 15 mil, 18, 20 mil, depende muito de deal para deal, que é um valor inicial ali de entrada, o restante vai ser tudo baseado, tirado do seu equity. Agora, se você não tem casa nenhuma, soma mais ou menos assim, ó, você vai gastar em torno de 100 mil dólares.
tá? É mais ou menos isso que você gasta. Por quê? Você tem que dar 10% no mínimo, às vezes 20%. Vale muito a pena você dar 20% também, se você tiver condição de dar 20%. Por quê? Porque, obviamente, você não vai pagar o LMI, a taxa de juros é um pouco menor, então acaba valendo a pena. A gente costuma dizer o seguinte, se você já tem uma casa sua própria, o ideal é que você dê 20% já de cara, porque a gente já consegue tirar do seu equity, não pesa nada do seu bolso. Quando você não tem uma casa própria, não vamos descapitalizar você muito. Então, beleza, vamos dar 10% de entrada, vale até a pena pagar o LMI, né? Às vezes os juros é um pouquinho maior, às vezes a gente consegue manter os mesmos juros, mas você paga só realmente o LMI ali, que é o Lender's Mortgage Insurance, tá? Para quem não sabe, é um seguro de que, olha, essa pessoa está dando pouca entrada, então você precisa pagar o LMI. Mas a gente passa por cima disso porque você não vai descapitalizar muito, porque às vezes você tem 130 mil, os seus únicos 130 mil. Eu não vou querer deixar você sem nada, né? Então, você vai dar 10% de entrada, mais uns 30 mil, 30 e poucos mil de taxa, que é onde você paga todas as outras taxas, né? E aí vai. Tomás, e o Stamp Duty paga? Nisso paga. Mas se eu comprar uma casa própria, eu não vou pagar o Stamp Duty. Eu já te falei já. Se você comprar uma casa própria, mesmo que você não pague aí 30 mil de Stamp Duty, mesmo que você ganhe essa gorjeta, essa moeda de volta do governo de 30 mil dólares, você já entendeu que você não vai conseguir, você vai ficar 2, 3 milhões a menos em 15, 20 anos, você vai ter 2, 3, 4 milhões a menos de capital só por conta dessa decisão agora imediata. Porque você vai levar muito mais tempo a começar a investir. É assim que funciona. Simples assim. Então, como eu falei, você vai comprar sua casa para você morar, sua casa própria. Você vai, inclusive, poder usar esses benefícios do governo, só que no momento certo, não na primeira casa. Você não vai usar o seu único borrowing capacity que você tem de 800, 900 mil dólares para comprar sua casa para você morar, só porque você tem um sonho da minha casa, minha vida. Isso é um consciente coletivo, né, que as pessoas ficam dentro de uma matrix e vai para a manada. A pessoa nem pensa. Então, assim, é cálculo. Né? As pessoas, quando vêm falar comigo, é cálculo. Eu mostro a matemática para ele, na prática, qual que é a vida dele comprando uma casa para morar agora e esperando para comprar a primeira casa de investimento daqui 4, 5, 6 anos, ou comprando a primeira casa de investimento agora, a segunda casa de investimento daqui 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois mais uma casa de investimento e daqui 6, 7 anos comprar sua casa de própria. É paciência, você vai ter casa, você vai poder falar para seus amigos que você tem casa. Sabe por quê, gente? Eu vou falar a verdade já aqui, tá? Eu vou abrir bem, fazer bem rasgado. Tem pessoas que compram casas para morar casa própria porque quer impressionar pessoas que muitas vezes ela nem gosta. Ela sabe que não vai ter dedução fiscal, ela sabe que ela vai ficar 2, 3 milhões a menos em relação ao patrimônio daqui 15 anos, mas ela prefere o benefício agora, dizer, comprei minha casa própria. Minha casa própria. Isso é um engano. Isso aí foi o nosso bisavô, contou para nossa avó, contou para nossos pais. Vamos pensar, gente, vamos refletir. Se você não compra a sua casa de investimento, a sua primeira casa agora para morar e você compra uma casa de investimento, você vai ter 2, 3 milhões a mais de patrimônio no futuro. Se você compra agora só porque você quer aproveitar essa esmola que o governo está dando, isso é um scam, tá? Vou ser bem sincero. Isso é um scam que acontece para deixar as pessoas aprisionadas. E a pessoa faz muitas vezes isso com medo. Elas têm o fear, né, de perder alguma coisa. Elas têm o medo de que, cara, eu acho que eu tô perdendo alguma coisa, hein? Eu acho que eu tô perdendo alguma coisa. Nossa, eu preciso aproveitar isso que o governo tá me dando. Não, você não precisa, tá? Você precisa fazer com inteligência financeira, você precisa tomar a melhor decisão nesse momento. Então toma cuidado em relação a isso, tá? É super importante. Tá, então vamos embora, gente. Vou para a terceira pergunta agora, que é o Marcelo, tá? O Marcelo é o seguinte, perguntou: quantas casas eu vou ter até a minha aposentadoria? Uma boa pergunta também, muito relativo. Depende. Depende do quê? Vários fatores. Quanto que você ganha de salário, quanto que a sua esposa ganha de salário, quanto vocês têm de income anual entrando para dentro, consequentemente quantos impostos você paga, quanto de dinheiro a gente vai conseguir pegar de volta do governo por conta da quantidade de dinheiro que você paga do imposto, e a gente vai pegar esse dinheiro do governo e vamos jogar para dentro dessas propriedades, fazendo com que elas aumentem o máximo possível do equity dela, a gente tira dinheiro desse equity, compra outra e aí vai. É muito relativo, né? É muito relativo, né? Quanto que você vai estar juntando por semana, porque não tem fórmula mágica. Thomas, eu quero ter uma aposentadoria e eu quero ganhar $200 mil por ano quando eu me aposentar. Tá, o que você está fazendo para isso hoje? Daqui 15 anos, é delusional você ter $200 mil para você gastar todo ano se você não fizer nada. E comprando só uma casa para você morar, definitivamente isso não vai acontecer. Não, mas se eu comprar uma casa agora, minha casa no futuro ela vai estar valendo 2 milhões, cara. Mas você pagou 1,4 milhões desses 2 milhões.
Você pagou 1,4 mil, que você pagou 2 casas, você pagou metade, uma das casas para o banco e uma outra, e você não tem mais nenhuma de investimento. Então, por isso que eu falo, portfólio de investimento, gente. Deixa o dinheiro dos outros trabalhar para você. Você precisa entender o mais rápido possível essa conversação. Mas quantas casas você vai comprar? Eu diria assim, um casal médio, que ganha a média aí de 150 a 200 mil dólares por ano, que junta uma média de $1.000 por semana, se ele começar comprando sua primeira casa de investimento hoje, normalmente ele vai ter 6, 7 casas de investimento nos próximos, sei lá, 15 anos. Depende muito de quando você quer se aposentar. Você fala, não, Thomas, eu vou me aposentar daqui 30 anos, você vai ter muito mais casas. Thomas, eu vou me aposentar daqui 15 anos, ou seja, daqui 15 anos eu não vou ter mais income nenhum, eu vou só pescar, acordar, ir pra praia, surfar e viajar, não quero fazer mais nada, eu vou me aposentar. Então é muito relativo. Então aqui na JDL a gente faz uma projeção de um crescimento super conservador, baseado numa inflação mais alta, numa performance da casa mais baixa, numa performance da sua savings super conservadora, uma performance do seu super conservador também, né? A gente monta esse cenário conservador para pensar nisso mesmo, ou seja, a gente pensa em, tá, se tudo der errado, esse meu cliente ele vai conseguir ainda manter os seus investimentos, entende? Então é super importante a gente conversar, mas de modo geral, um casal mediano, como eu falei, ele vai ter uma média de 7 casas de investimento se ele começar comprando a sua primeira casa de investimento. Se ele começa comprando a sua primeira casa para morar, normalmente ele vai ter a sua casa para morar e mais uma ou duas casas de investimento ao longo de 20 anos. Esse mesmo casal, se ele começa com uma casa de investimento, normalmente ele vai ter 7, 8 casas ao longo dos 30 anos. Então, a principal diferença entre você comprar uma casa para morar e uma casa de investir é um casal mediano que ganha 150 mil por ano os dois e junta $1.000 por semana. Se ele compra a primeira casa para morar hoje, daqui 20 anos, quando ele se aposentar, ele, por ter comprado a sua primeira casa para morar ao invés de comprar para investir, ele vai ter provavelmente a sua casa que ele comprou para morar, que não vai estar quitada ainda, tá? Mais uma casa de investimento, às vezes duas, muito relativo. Mas suponhamos que ele hoje não tem nada de patrimônio, daqui 20 anos ele vai ter, sei lá, 2,5 milhões, 3 milhões, 4 milhões ali no máximo de patrimônio, nessa linha de raciocínio. Agora, se você começa comprando sua primeira casa de investimento, e aí a gente vai criando um portfólio de investimentos, você também vai ter uma casa para você morar, depois da sua terceira, quarta casa de investimento. O que acontece é, esse mesmo casal ganhando 150 mil dólares, tá? Juntando 1.000 por semana, ele compra a sua primeira casa para investir hoje, daqui 20 anos ele tem 6, 7 casas de investimento, mais a sua casa própria, e ao invés de ter 2, 3, 4 milhões de patrimônio no total, ele vai ter uma média aí de 7, 8, 9 milhões de patrimônio. É um crescimento surreal, é uma diferença. Eu não sei nem a palavra aqui para dizer para vocês, vocês precisam conversar com a gente. É muito simples, como eu falei, tem links importantes na descrição. Você pode entrar no nosso Instagram, tem link na bio. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram, manda um DM, link na bio, porque com certeza absoluta a gente pode te ajudar em relação a isso, tá? E agora a última pergunta desse vídeo, eu quero só convidar vocês a curtir, comentar e compartilhar e marca uma chamada com a gente 100% gratuito. Se você é residente, cidadão ou se você está prestes a se tornar, daqui a pouco, mês que vem, daqui 2 meses, e você já está pensando em comprar sua casa, tá? Se você ainda está no Brasil, se você ainda está pesquisando, se você vai comprar uma casa daqui 2, 3 anos, dá espaço para outras pessoas, porque se você agenda uma chamada com a gente, que é grátis, sim, é gratuita, mas você agenda essa chamada e você ainda não tem o critério mínimo, que é ser cidadão, ser residente e querer comprar sua casa nos próximos 2, 3, 4 meses, a gente vai onerar muito a nossa agenda, os nossos consultores eles vão ficar extremamente ocupados e acaba podendo tirar a chance de uma pessoa que já está pronta para comprar, já está pronta para dar esse próximo passo, já está pronta para avançar em relação à sua liberdade financeira e talvez ela não consiga por conta que você agendou. Então, eu estou pedindo só essa honestidade, eu estou sendo sincero com vocês, honesto, e pedindo só essa reciprocidade de que, cara, só agenda realmente se você tiver, né, querendo conversar sobre isso de uma forma mais séria, você não está brincando aqui, né? É importante só ressaltar um pouco isso aí para ter respeito tanto com a sua agenda, com a sua vida, quanto a nossa, tá? Vambora! Aonde comprar uma casa para você investir aqui na Austrália em 2025 ainda ou em 2026? Uma casa que a gente sabe que vai ter uma valorização legal, a gente sabe que vai ter um cash flow bacana em um lugar que você ainda consegue comprar casas baratas, casas novas, que vai consequentemente te dar um negative gearing alto, ou seja, você vai conseguir ter as deduções fiscais, né? Os benefícios fiscais altos, por conta que a gente vai juntar o negative gearing com as depreciações, tendo em vista que é uma casa nova.
e você conseguir comprar num preço legal para fazer você pagar menos esse financiamento. É isso que a gente quer, né? Que esse financiamento saia de graça ou que ele saia próximo de ficar pelo menos neutro, certo? Aonde? É o seguinte, baseado não só em 30 anos de experiência aqui da JDL, mas em várias empresas especializadas em investimentos imobiliários aqui na Austrália e no mundo, né, como o KPMG, por exemplo, existe um forecast, ou seja, existe uma projeção futura de que Melbourne é um lugar excelente para você investir, tá? Então, Melbourne, para os próximos anos, existe a grande possibilidade dele continuar valorizando e aumentando de 5% a 7% ao ano, o que é muito bom. De forma extremamente conservadora, 5% já está excelente. Para ser bem sincero, óbvio que a gente quer buscar 9, 10, 12, 17%, como a gente sabe que teve cidades que já aconteceu, mas a gente nunca vai fazer isso com o nosso cliente, de tentar inflacionar algum tipo de investimento, dizer, olha, você vai ter ganhos exorbitantes. Não, a gente trabalha com o pé no chão, então a gente mostra o seu futuro extremamente saudável, baseado em um investimento extremamente conservador, porque a gente cria um cenário apocalíptico, porque se tudo der errado ainda dá certo. E se a sua expectativa for superada, ótimo. Então se a gente cria um cenário onde o aluguel vai estar mais baixo, o juros vai estar mais alto, sem pensar no cenário apocalíptico, e um crescimento de capital growth vai estar dentro do mínimo ali que a gente espera, quando isso for acima, as suas expectativas serão superadas. É isso que a gente sempre busca aqui, superar as expectativas de todas as pessoas. Então, se você não quiser conversar com a JDL, por exemplo, se não quiser investir conosco, tudo bem, acorda amanhã e compra uma casa em Melbourne, vai por mim, pode confiar. Tá? Obviamente que eu não sou um financial advisor aqui, né? Tem que colocar um disclaimer, mas a gente fala isso baseado naquilo que a gente enxerga de mercado e baseado na nossa expertise, claro, né? Então aqui na JDL a gente encontra o melhor financiamento para você, a gente compra as melhores casas para que a gente possa, através de uma estratégia inteligente, fazer você pagar menos imposto, fazer com que você possa minimizar o mais rápido possível a sua dívida, não demorando 30 anos para quitar o seu mortgage, sim, quitando ele em 7, 8, 10, 13 anos, não é? E, obviamente, criando uma reação em cascata, fazendo com que você aumente seu portfólio e crie realmente riqueza ao longo do tempo, tá certo? Se você chegou até o final desse vídeo, tamo junto, curte, comenta, compartilha novamente, a gente se vê no próximo vídeo. See you guys next time, you take care, vou nessa, peace!